E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo, a mais um vídeo aqui do canal Jean Gabriel Art. E antes de tudo, como sempre, eu já peço para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo também e me seguir aqui nas outras redes sociais. Como eu falei no vídeo anterior, esses vídeos, essa série de vídeos que eu estou produzindo faz parte de um material que eu estou criando especificamente para os meus alunos lá da ONG DCA em Bebedouro, onde eu estou oferecendo aulas de desenho, focado principalmente no desenvolvimento e criação de personagens, e também estou compartilhando esse conteúdo com vocês. Bom pessoal, dando seguimento aqui na criação do nosso personagem, na aula anterior, no vídeo anterior, a gente começou a criar o nosso personagem, o rosto do nosso personagem de frente. E hoje nós vamos continuar com ele de frente, mas fazendo o corpo, o corpo inteiro dele. Então, como vocês podem ver, eu vou repetindo aquela estrutura que eu apresentei na aula passada. Essa questão do rascunho, eu sempre começo ali pela cabeça, então fazendo ali o rascunho dessa esfera, dessa bolinha, depois traçando ali as linhas guias, exatamente da forma como a gente viu no vídeo passado. A diferença é que dessa vez, como a gente vai fazer o corpo inteiro e por estar fazendo o desenho em papel, a gente precisa fazer essa parte do rosto bem menor. No caso de estar fazendo uma arte digital, a gente já não tem esse problema, porque a gente consegue aproximar ali a imagem, consegue dar um zoom e trabalhar da mesma maneira como se a gente estivesse fazendo o rosto grande. Mas no caso aqui a gente está fazendo uma arte tradicional no papel. Então a primeira dica já, pessoal, para fazer o corpo está na questão das medidas, da proporção. A gente costuma desenhar o corpo humano com 7 cabeças. Espera aí que eu já vou explicar. Não são 7 cabeças no personagem, mas é como se a proporção humana, no geral, ele em média corresponde ao tamanho de 6 a 7 cabeças, Então é como se o nosso corpo inteiro tivesse o tamanho de 7 cabeças. Então eu vou fazendo os traços ali do corpo do personagem, lembrando pessoal, como eu disse na videoaula passada, esse primeiro traço ali do rascunho tem que ser um traço mais solto. Geralmente a gente utiliza bastante das formas geométricas, mas aí você pode me perguntar, dá para desenhar o corpo já direto, sem fazer esse esboço simplificado, sem fazer essas formas geométricas mais simples? Dá, principalmente quando você já está acostumado com o seu traço, já está acostumado com o desenho. Muitas vezes, em alguns casos, não é necessário que você faça esse esboço inicial todo, com essa questão das formas geométricas. Mas o interessante é que a gente utilize dessa técnica principalmente quando a gente está tentando estudar, estudar anatomia, estudar a proporção do corpo. Então as formas geométricas elas ajudam bastante, porque é uma forma da gente entender o objeto, entender o que a gente está desenhando, para depois a gente refinar. É como se fosse uma escultura mesmo, Primeiro a gente faz o bruto, depois a gente vem lapidando. Então eu vou fazendo aí as formas, e aos poucos o rascunho já vai tomando uma forma ali, já me permite ir trabalhando com os traços um pouquinho mais definidos. A mesma questão, pessoal, serve para a roupa, Dá pra gente já fazer a roupa junto ali com o traço do personagem, sem fazer todo esse esquema ali, por trás, também dá. Mas eu volto a dizer, se a ideia é que a gente tenha um controle maior, se a ideia é que a gente entenda mais o que a gente está desenhando, fazer o personagem primeiro, como se fosse um manequim ali, a estrutura dele, para depois colocar a roupa, isso ajuda bastante a gente entender melhor o processo do desenho. E em alguns casos dá realmente um efeito ali melhor, como se a roupa não tivesse solta por cima do personagem, mas como se realmente estivesse vestindo ali o personagem, Então essa é a ideia aqui do nosso rascunho, Eu já começo a fazer o esboço ali da roupa. Então após fazer ali a estrutura ali da roupa, eu venho com a caneta e vou fazendo os traços definitivos mesmo.
Depois de finalizar essa etapa, né, eu venho ali com a borracha, apago todo o excesso, né, todas aquelas linhas, guias, toda aquela parte que serviu como estrutura, para em seguida vir aí com a pintura. A técnica de pintura, né, continua a mesma que eu utilizei, né, no vídeo anterior, essa técnica do degradê, essa técnica ali de você juntar os tons, né, de você fazer essa transição da sombra para a região mais clara com suavidade. Então, como eu já falei para vocês no vídeo passado, só que dessa vez não só aplicada ali ao rosto, né, mas aplicado ali ao nosso personagem como um todo. E para criar esse personagem, pessoal, eu pensei num conceito mais simples, né? Eu não quis criar nada muito complexo, justamente para a gente entender que não precisa de algo muito elaborado para a gente já conseguir fazer, né, um personagem. É claro que se aí a gente for querer fazer, né, algo um pouco mais complexo, um personagem um pouco mais realista ou em algum estilo, né, com um nível maior de detalhes, a gente também consegue fazer, mas o interessante é a gente começar realmente com algo mais simples, mas que a gente veja que o resultado já fique legal, que a gente consiga realmente criar um personagem, né, não só um rabisco ali, não só um rascunho, mas de fato finalizar, ver ele pronto, né? Então, como vocês puderam acompanhar, né, tem as técnicas aí de pintura, por exemplo, na calça, né, eu sempre começo passando um pouquinho mais claro, né, o tom base de cada região. No caso da calça ali foi um tom mais próximo do preto, né? Então eu comecei primeiro fazendo bem levinho ali, preenchendo toda a região. Depois eu vim aí com um pouco mais de pressão na mão, nas áreas onde eu queria ficar mais escuro, suavizando a mão, né, para deixar as partes mais claras. Então a gente vai conseguindo ter esse efeito, por exemplo, das dobras da roupa, igualmente também da iluminação ali da pele, do cabelo e etc. Uma dica, pessoal, é testar, né? Testar o nosso traço, testar, né, vários personagens. Então não fica preso, né, numa estrutura. Tenta fazer um personagem de vários tipos, com várias roupas diferentes, né? Mesmo que você não queira finalizar todos eles, né, não queira fazer ali a pintura e tudo mais, é interessante até como estudo, né, a gente rascunhar, fazer alguns esboços ali, né, e pegando familiaridade mesmo com as técnicas, que com o tempo, né, com a prática, a gente vai tendo mais ideias, né? A gente consegue realmente aproveitar mais de cada etapa do desenho, né? E o desenho, antes de tudo, né, pessoal, para além da questão do estudo, também é muito bom, né, para nossa cabeça, né? É um processo terapêutico mesmo, principalmente, né, para quem tem ansiedade, que hoje em dia é tão comum, né? Mesmo quem não tem um diagnóstico ali de ansiedade, geralmente já está num estado ansioso, né? Tanta correria, né? Então o desenho também serve para isso, né? Para tirar um pouco dessa questão da pressa no resultado, a gente tirando as ideias da cabeça. Para além de um desenho mesmo, a gente pode criar uma tirinha, pode criar uma história em quadrinho, pode criar uma animação. A gente pode, né, utilizar o desenho para comunicar alguma coisa, comunicar um pensamento nosso, algo que estava só dentro da gente, que a gente consegue passar, né, para o nosso entorno. E principalmente para vocês que são mais novos, né? É uma época da nossa vida que a cabeça da gente está cheia de ideia, e que se a gente aproveitar, né, essa época, canalizar ali as nossas emoções em algo produtivo ali, a gente tem a chance de fazer muita coisa legal. E aí, finalizando, né, o nosso personagem de frente, já comecei a esboçar ali do lado a continuação aí do nosso estudo.
que vai ser fazer, né, o personagem de lado e também de costas. Principalmente quando a gente está pensando em fazer uma história em quadrinho ou algum projeto onde o personagem vai aparecer de formas diferentes, de ângulos diferentes, é super importante a gente fazer esse estudo do personagem, né? Que é desenhar ele de frente, desenhar só o rosto, desenhar de lado, desenhar de costas. Se, por exemplo, ele tem algum detalhe que seja específico, é interessante a gente desenhar esse detalhe também, justamente para a gente ir se acostumando ali, né, com o personagem, com as características dele, com a roupa dele, para que a gente consiga fazer, né, esse personagem em vários ângulos e em várias situações. Então, na nossa próxima aula, a gente vai, né, continuar o estudo fazendo esse personagem de lado, fazendo ele de costas, para então, na sequência, a gente começar a fazer esse personagem em ação, né? Ou seja, em cenas de movimento, em interação com algum objeto ou com algum outro personagem, que essa, né, é a nossa ideia, tanto com esse personagem quanto com os personagens que vocês estão criando. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, né, primeiramente aos meus alunos, muito obrigado também a você que acompanha, né, esse conteúdo aqui pelo meu canal no YouTube. Forte abraço, fique com Deus, até mais.